Aí eu começo? Pode começar. Daquele Bota jeito? pressão Daquele jeito? Bota pressão nos ouvintes, isso. Minasan, yoroshiku onegai shimasu. Kono programa ga Mentes e Foco teiu programa desu. Não tente ligar a tradução simultânea do seu programa. Você não está num canal errado, está no Mentes em Foco conosco. Hoje nós estamos aqui para bater um papo. Josiane, ainda é para manter o hardcore, Josiane, ainda ou não? E a nossa dose semanal de sanidade mental? Como é que fala dose semanal de sanidade mental em japonês? Aí já complicou um pouco. Aí a minha capacidade não vai. Ok, mas já começamos diferenciados já. Você está na sua dose semanal de sanidade mental. Já deu para perceber que o programa hoje está numa viagem pelo globo, indo até o extremo do nosso planeta, não é, Jô? É exatamente isso. Fala, galera, Mentes em Foco. Estamos aí para mais um podcast. Mais um episódio do Mentes em Foco. E hoje está conosco o glorioso Matheus. Vai falar um pouquinho da sua história, das suas viagens. Conta um pouquinho. Fala quem é o Matheus para os nossos ouvintes. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Matheus. O Matheus é um cara de 32 anos que cresceu no Japão. Jovem. Eu sou jovem. Às vezes eu uso uma boina, então dá uma uma maturidade maior. Mas na verdade, eu comecei a usar boina por isso, porque eu tinha cara de menino. Eu preciso dar uma envelhecida e uma moral no negócio. Eu preciso parecer um pouco melhor. Mas eu cresci no Japão. Naquela onda Dekasegi, onde, sei lá, acho que 90% de quem foi pro Japão foi nessa onda Dekasegi, né? Final da década de 90 e tudo. Mas peraí, o que é uma onda Dekasegi? É Dekasegi assim que fala mesmo? Dekasegi são essas pessoas que têm uma descendência japonesa e voltam pra lá pra trabalhar ou pra fazer a vida. Né? Porque você tem essa fisionomia oriental. A sua família tem origem no Japão. Tem. Você foi pra lá com quantos anos? Eu fui pra lá com 8 para 9 anos. Super novo. Novo. Eu acho que é a história da grande maioria das pessoas que moram lá é isso. O pai vai, ou alguém da família vai, pra tentar fazer uma vida, ou ter algum tipo... E ficou até quantos anos? Eu voltei tem 5, 6 anos. Eu fiquei 19 anos lá. E você foi assim de boa ou foi aquela criança empurrada no avião assim? Não, criança é só alegria. Você que tava curtindo. E quando chegou lá, como é que foi o choque cultural? Conta pra gente aí. Graças a Deus, eu não tive esse choque que muita gente reclama. Às vezes, se eu conversar com alguém que já morou lá, fala, lá é péssimo, é um país horrível, é um país xenófobo. De fato é. Mas pra quem estuda ou já assimila a cultura, é um pouco mais fácil, né? É porque a cultura é o extremo oposto. Então, é óbvio que esse jeitinho brasileiro tem muita coisa que não na verdade, nós não aceitamos nem aqui no Brasil, né? Esse jeitinho brasileiro, todo mundo dá o jeitinho brasileiro, mas na verdade, quando é a gente que dá, ok. Mas quando alguém dá o jeitinho, a gente fala... Quando a gente recebe o contragolpe do jeitinho brasileiro, fala, pera, aqui não, né? Exato. E você já foi educado na cultura de lá, né? Porque você é dos seus pais, enfim, o seu pai e a sua mãe... As famílias japonesas que vivem no Brasil, elas têm esse costume de preservar a cultura, né? Algumas palavrinhas em casa... Praticamente, São Paulo todo tem esses... Como que é o nome desse centro japonês? Esqueci o nome agora, né? Sim. No Paraná, eu sou do Paraná. No Paraná também. A minha família sempre participava da cozinha, né? Das festas japonesas, tudo, né? Então a gente já cresce meio na cultura, já cresce sabendo alguma coisa, assim. E na escola onde você estudava, era japonês que se falava? Ou você entrou numa escola que tinha português? Uma escola japonesa. A escola foi incrível. A escola japonesa, eu acho que é a melhor parte do Japão para criança. Aprender matemática em português já é difícil. Imagina aprender essa escola. Mas nem por causa das matérias. Matemática, assim, claro que tem uma forma certa, é bem interessante. Eu não vou saber fazer, mas tem uma forma certa de como que se faz cálculo japonês, assim, sabe? Com riscos e assim. É diferente do... É diferente, é bem interessante. As contas... Faz 3 risquinhos, risca, sobe um. É algo desse tipo. Tá, e o que você traz de assim, a escola é... Você falou assim, a escola é incrível pra criança. A escola é incrível porque a escola é lúdica de verdade. A minha esposa é professora de inglês e japonês, né? Ela se formou lá também. Existe uma falácia de que a educação aqui é lúdica e tal, né? A escola, minha filha tem uma filha de 4, uma de 6 anos, né? Essa escola é incrível e tem uma didática tal, mas na verdade não tem. Não é, na real, porque eu estudei num lugar e minha esposa também, né? Então, assim, lá no Japão a gente tem aula de costura, por exemplo, sabe? Você aprende a costurar. Na escola? Na escola. Você aprende a cozinhar.
todo mundo já sabe, mas a limpeza da escola as crianças fazem, né? Então, Tudo tem um motivo, né? Todo mundo já sabe, não. Nós não sabíamos. Não, porque eu vi até post disso, mas eu me perguntei, eu falei, será que é verdade? Porque tem muita fake news hoje em dia. Não, é Eu falei, verdade. é verdade. É verdade. As crianças limpam a escola mesmo. As crianças limpam. Claro que, né? Dadas Dentro, proporções. Mas assim, o ambiente em comum que nós usamos, nós os limpamos. Então as salas, não existe camareiro, não existe quem que limpa. As salas, as crianças têm um grupo lá, 5 crianças. Daí cada um pega um pano, daí 2 com balde. E assim, as crianças com pano na frente, as com balde atrás, e tem uma forma de fazer. No Japão também tem tudo processo, né? Tudo tem um processo. Passo. Toyota. Toyota. Processo Toyota, em tudo. E a limpeza com 6 sigma, mas não pode ter nível de falha alto ali. Mas eu acho que essa é uma questão, né? Porque, apesar de que você tá falando assim, as crianças limpam o ambiente, o primeiro estágio ali de aprender a cuidar do ambiente no qual você está, né? Porque é mesmo mais ou menos assim, você tá na sua casa, imagina a sua casa, aquela zona, e você ali dentro, tudo sujo, né? Então você limpa o ambiente em que você está, você cuida do ambiente no qual você usa, né? O coletivo, na verdade, né? Na verdade, você não limpa porque você usa, você limpa porque o próximo vai usar. Essa é a ideia. E o professor lá, você né? sente que ele é mais, ele é valorizado? Porque o pessoal também fala, no Brasil o professor não é valorizado. Lá você sente que a visão social do professor, ele é um cara mais professora, mais respeitado do que aqui no Brasil mesmo? Sim. Claro que existe várias falácias também. O professor não precisa se curvar para o imperador. Sabe, sempre vem com umas coisas dessas. Mas não, isso é uma questão de educação, todo mundo faz. Curva sim, vai curvar sim, vai prestar continência. Então, mas na verdade não é essa a ideia. Não é essa a ideia de vai curvar assim. É aquela ideia de esse cara é digno de respeito, então é isso. Parece pela língua, né, que tem uma questão da fala japonesa que é meio áspera assim, então, mas não é. E você sente vontade de voltar pra lá? Como é que é? Não pensa em voltar. Por que você veio? Eu vim porque é uma história meio não tão legal. Antes de eu vir pro Brasil, eu trabalhei 3 anos numa ONG / igreja, né? A gente fazia trabalho missionário bem... Bom, com certeza tem muitos evangélicos assistindo, né? É um trabalho missionário mesmo. Você ia lá e via que eles precisavam, filmava, tirava foto, precisa disso, o valor, quantas almas vai impactar, a gente levava para as igrejas no Japão e algumas igrejas no Brasil e tentava pegar esse dinheiro, né? Olha, por exemplo, eu trabalhei em Ruanda, que é bem coladinho na Tanzânia ali. O pastor que trabalhava com a gente, ele precisava de uma... Como que é o nome? De um orfanato. Ele precisava de um orfanato, porque na divisa com a Tanzânia, questão de guerra civil, tal, tinha muitas crianças. Pesado. Ou famílias que precisavam trabalhar, e tem 4 filhos. Não tem como, né? Então precisava de um orfanato. Então daí a gente ia lá, via o valor do terreno, comparava os valores, fazia esse levantamento todo, porque... Era meio que um compliance ali do... Exato, porque assim, não importa qual o motivo, as coisas têm que ser feitas de forma certa, né? Sim. Assim, algumas pessoas se privavam de fazer algumas coisas na vida pessoal delas para poder mandar o dinheiro lá para África, para Índia, né? Então, nada mais justo que... Você ter E controle... aquele dinheiro fosse bem aplicado. Exato, não é uma questão de desconfiança, não. Né? Nada mais justo que seja bem aplicado, né? O dinheiro é muito importante. Né? Valioso, né? Extremamente valioso. Apesar que muita gente, principalmente no Brasil, eu vejo que as pessoas não gostam de quem é rico, sabe? Tem uma questão cultural. Isso é uma questão cultural brasileira, né? Aversão ao empreendedor. Ao rico, exato. Né? Se o cara é rico, porque ele tirou de alguém. Mas na verdade, não. Pô, o dinheiro é uma bênção gigantesca, né? O dinheiro potencializa. Né? Sim. Umas coisas boas e ruins também. No né? Japão, isso é claro. Eles têm essa visão diferente em relação a quem tem dinheiro e tudo mais. Não existe um olhar diferente. Até porque, por ser uma vida um pouco mais fácil, e por essa cultura do coletivismo ser tão enraizado no japonês, eles não ligam tanto assim pro dinheiro. Eles não ligam tanto assim, eu quero ter um carrão, eu quero ter isso, eu quero ter uma casa legal, porque todo mundo meio que tem. Entendeu? Não é um a mais. Isso é que é legal. Todo mundo meio que tenta, assim, a riqueza já é bem distribuída. Exato. Né? As pessoas estão satisfeitas. Mas é uma questão cultural, eu acho, assim. Né? Então as pessoas são meio satisfeitas. E o japonês é muito minimalista, né? E aí você estava nessa ação missionária e aí Como você voltou daí? fez essa ação. Adoeci nessa ação. Tive depressão, né?
por várias questões. Era um trabalho bem intenso, assim, né? Na África, na Índia. Na Índia, principalmente com crianças. Trabalho pesado, né? Difícil ver essa realidade, né? É difícil, eu cresci no Japão. Eu cresci no Japão, onde a gente não... Nossa, é verdade. Você tava num lugar mais da hora que o Brasil, que a gente já sabe que tem... E aí, de repente, você foi pra um lugar bem menos da hora. Assim, eu não tinha noção que as pessoas parcelavam compras em cartão de crédito, por televisão, entendeu? Parece uma babaquice, mas não é. A partir dos 9 anos você cresceu alienado dessa realidade. Exato. Né? Assim, nada é tão caro. Sabe? Você consegue comprar. Não é um absurdo, assim, pô, uma televisão no Brasil é um preço de, né, 2, 3 aluguéis, assim, por exemplo. Uhum. Isso não acontece, sabe? Então, eu cheguei na Índia nesse contexto de vida. De um cara que cresceu no Japão, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, a partir dos 16 eu já ganhava bem, já ganhava igual um homem, né? Um homem adulto. Porque Sim, sim. no Japão tem um negócio de, assim, até tal idade você pode ganhar certo valor, para não incentivar o trabalho infantil, né? Mas, infelizmente, eu tava num lugar não tão bom, e daí, mesmo sem idade, me pagavam um valor, né? Um valor bom, o valor de um homem adulto, por exemplo, né? Então, eu cheguei na Índia com essa cabeça. Eu nunca tinha visto pobreza, só tinha visto de longe. Mas quando você vê de longe, não é igual. Não? Quando você vê na TV, por isso que as pessoas... Eu acho que todo mundo deveria se dar essa oportunidade de ver com os próprios olhos a pobreza. Pobreza de verdade. Não, mesmo, pobreza de verdade. Pra valer. Não, muita gente falou pra mim, mas vai lá não sei aonde, vai na Paraíba, vai... Mas é diferente. É um pouco diferente ainda. Tem lugar muito mais pobre que o Brasil. Muito mais Você pobre. pega o interior da Índia ali, onde você deve ter visitado cidadezinhas, comunidades paupérrimas ali. Né? A gente trabalhava mais com vilas, pequenas vilas, né? Que história, assim, que você lembra, que mexeu com você, que você sabe que você fala assim, nossa, isso mexeu comigo. Tipo, igual o Ivan que já chorou aqui hoje. Exato. Eu chorei na gravação. Mas eu tô meio que me segurando, porque isso me emociona até hoje, né? Eu acho que a mais emocionante foi dos filhos do pastor Joseph, que a gente trabalhava. Era um pastor local. Ele tinha 4 filhos. Na Índia? Na África. Na África. Ele tinha 4 filhos e os filhos dele moravam na cidade sozinho. E ele pagava uma mulher. Porque ele tinha que trabalhar na roça. Então você imagina a situação. O cara trabalhava na roça e tinha que... O pouco que ele tinha que bancar na cidade para dar futuro pros filhos. Poxa, hein? E ainda assim não é garantia de nada. Porque veja que ele estava lá no Cafundó de Ruanda. Então, assim, a ajuda que a gente fazia proporcionou ele poder viver lá dos filhos. Que bonita essa história, hein? Sim. Então, assim, parece que é pouco, mas é pouco dinheiro, mas pode proporcionar tanta coisa, né? Exato. Você imagina a privação e o trauma dessa família, entendeu? Por mais assim, eu imagino que ele fazia aquilo felizíssimo, né? Ele fazia aquilo radiante, porque ele podia, talvez, no futuro, dar uma vida melhor pros filhos. Melhor do que a que ele teve, né? Exato, talvez. Porque a mortalidade infantil é gigantesca, não precisa nem falar como que é na África, né? Sim. Não precisa ficar tocando, Mas é isso. Talvez, pra ele se privava e trabalhava. E aí, quando você entrou em contato com essa realidade, né, de pobreza, 3 anos, na verdade, também não foi um contato assim que você ficou pouco, né? Você ficou 3 anos vivendo intensamente. É bastante tempo. A gente ia e voltava, né? Fazia, intercalava entre África e Índia, assim. Aí você ficou 3 anos vivendo essa realidade, né? Vendo, né? Choques de realidades a todo Sim. momento, e isso fez com que você adoecesse. Me fez adoecer, sabe? Várias questões, assim. Eu acho que... Não sei, por algum motivo a gente meio que... Quando a gente pode fazer, a gente meio que se culpa. Mesmo, sabe? Mas, sabe, a gente absorve. Porque a gente fala assim, poxa, por quê? Por que que eu tenho essa vida incrível? Sabe? Porque eu podia comer, eu podia escolher o que eu comia. Tá entendendo? Isso parece besteira, mas tenta se colocar na posição de alguém que não escolhe o que come. Você nunca escolhe o que você come. Você come o que tem. E quando tem? E quando tem.
E geralmente o que tem é banana e mandioca. Então, assim, parece simples, tá? Mas fecha o olho, se coloca na posição e tenta se imaginar você não escolher o que come. É uma privação. Não, e é muito forte, porque, assim, como você falou, ver na televisão, se você vê um comercial, uma propaganda, já é difícil de você ver, e às vezes você troca, eu mesmo, se eu vejo, às vezes eu vejo um comercial do Médico Sem Fronteira, eu já, às vezes até troco e falo, não, ai, mexe. Fecha o olho. Fecha o olho pra não ver a pensa em outra realidade. coisa, aí fica tocando musiquinha, ela fala, não, tem que... Fecha o olho pra não ver a realidade. A real é essa. porque Você fecha o vidro, né? Fecha o vidro do carro, levanta o vidro, fecha o olho. E pra você não entrar em contato com a realidade. Dói, né? Dói aquilo. E aí imagina você tá lá no meio, não tem como você fechar o olho e erguer o vidro. Você tá vivendo aquilo e é 100 vezes mais intenso você tá ali do que você vê pela lente de uma câmera. Exato. E nessa primeira viagem, eu tava com minha esposa, né? A gente tinha acabado de começar a construir nossa casa no Japão. Então, a gente fez a viagem, minha casa tava começando a construir. E quando a gente voltou, ela tinha acabado, porque constrói muito rápido, né? 3 meses constrói. Então, eu me deparei com tudo isso na situação que eu tava discutindo com a minha esposa. Será que uma TV de 60 não é muito grande pro quarto? Entendeu? O nível de preocupação... Sim. Então, daí, quando você vê, é isso, né? E aí, na verdade, você se sente, desculpa, né, assim, né, o cocô do elefante, assim, né? Exato. Porque você fala assim, poxa, eu não tenho problema nenhum. Você acha que o meu problema é discutir se a televisão é de 60, de 40 vamos comprar uma ou TV de de 40 ou 37? de 60. Olha que vida diferente, né? Enquanto o cara não tem o que comer. E aí é lógico, não tem como. É insano, né? A sanidade mental aqui neste ponto não faz sentido. E aí você, diante desse contexto de vai e volta, né? Viveu essa realidade, adoeceu e tomou a decisão de vir para o Brasil. Eu fiquei um tempo lá. Ficamos 2 anos ainda. Mas tomamos a decisão de voltar. Por uma questão de saúde mesmo, de risco de vida, né? E por que não se manter no Japão? Porque eu acho que a carga emocional é muito grande pra mim lá. Por que assim? Interessante ouvir isso. A vida no Japão é um pouco diferente. Existe uma cultura diferente que te engole, sabe? Esse imediatismo e... Não sei, é uma vida estranha. Eu morei antes em Sinop, no Mato Grosso também. É uma cidade que cresceu muito rápido, desenvolveu muito tudo. E as pessoas que moram lá também falam isso. Nossa, aqui é um clima estranho, as pessoas só trabalham. Então, eu acho que às vezes a gente entra uma corrida do rato, sabe? Mesmo de só trabalhar, e você não vê. E as pessoas em volta de você também têm a mesma cultura. E daí eu precisei sair dali pra respirar, sabe? Porque eu olhava pro lado, era todo mundo vivendo a mesma vida. E eu já tava lá há muito tempo, poxa, eu não quero chegar na minha velhice e o que eu fiz foi bater cartão, sabe? Eu não... E vocês têm família aqui no Brasil também? Tem família vocês aqui. Encontraram a família? Sim, mas foi basicamente isso. Ficar perto da família, passar um tempo, sabe, de... Você vê que interessante, assim, tô ouvindo você falar, você viveu uma experiência, aos 9 anos você sai do Brasil e vai para o Japão, cresce lá. E aí você tem uma filha de 6 anos, né? Sim. Interessante que ela aos 6 anos ela voltou pra cá e agora tá... Interessante isso, né? Na verdade, como eu tô aqui há 4 anos, ela vem mais cedo. Tudo. Menorzinha. Mas pra ela teve essa experiência, né? Até hoje, às vezes, a gente vê algum vídeo, uma foto, ela fala, lembra como eu no Japão, alguma coisinha, assim. Ela então, lembra disso ainda? Parece que algumas coisinhas assim, mas... Interessante. Que ainda tem essa memória, né? Mais adiante, talvez ela perca essa memória mas ainda tem um pouquinho de memória. Cara, e aí a mais novinha nasceu já no Brasil. Não, mas a novinha nasceu aqui. A Sofia Elis. E fala, assim, cultura indiana, cultura japonesa, cultura na África, as diferenças, assim. Brasil. Como é que você vê? Porque você viveu essas realidades, né? O povo africano é incrível. Incrível o povo africano. Não teve um país que a gente passou. Muitas vezes a gente só passava, né? Por exemplo, quando a gente ia pra Moçambique, a gente só passava pela África do Sul, tudo. Então, mas assim, o povo africano é incrível. Né? É igualzinho aqui no Brasil. Eu achei idêntico, assim. São calorosos. São calorosos. É um povo que você bate palma, eles dançam, sabe? É muito legal, assim. Agora, o povo indiano é um povo mais difícil. Por questões religiosas, né? Eles são politeístas, então assim, o Deus ocidental para eles é só mais um Deus. É só mais um, tudo bem. Só você não mexer com ninguém, beleza. Eles até aceitam você lá, né?
Tanto que a gente trabalhava ok na Índia, né? E geralmente era em aldeiazinha, assim, então a gente nunca teve problema, assim. E aí, hoje, olhando pra você, hoje você já está melhor. Sarado. Hoje eu tô sarado. Claro que eu tenho essa consciência da depressão, eu tenho essa consciência toda, né? Então, eu faço manutenções periódicas, assim, e já aprendi a me conhecer. Então, hoje, às vezes, eu me privo de muita coisa pela questão de saúde mental, sabe? Então, mas eu tô 100%. Hoje eu já me conheço, então eu já tô sarado, assim. Eu não sei se pode se dizer sarado, né? Eu não tenho certeza. Na verdade, eu acho que sim. Acho que eu particularmente entendo que sim, né? Porque se a gente parar pra pensar na real, assim, é que hoje a gente tem ouvido mais as pessoas falarem sobre, não sei se a palavra é essa, talvez sejam as doenças mentais, né? Porque o que é essa questão? Assim? A depressão, o pânico, a esquizofrenia e tudo mais, é uma doença que você não vê, né? Você não, é uma coisa que você... Porque que nem eu falei pra você hoje, né? Eu tô efetivamente com dor de cotovelo, né? Mas se eu pegar aqui, o meu cotovelo tá inchado, tá não sei o quê, é algo visível. Você vai ver que eu tô sentindo aquilo. Se eu tô resfriada, você vai ver e tal. E essa doença, né? Por mais que eu olhe pra... Vamos supor, né? Você hoje não tá, mas se eu olho pra você e falo assim, nossa, como ele tá doente, né? É quase que, e dependendo se a gente tiver com o pessoal mais velho, vai falar, é falta de vergonha na cara, não é doença. Eu me perguntava isso, porque eu tinha consciência da minha vida. E eu falava, cara, minha vida é incrível. Minha vida é incrível, eu trabalho pra caramba, mas, pô, eu ganho bem, eu posso fazer o que eu quiser, eu tinha acabado de casar. Então, nós passamos 2 anos só viajando, porque a gente morou longe, né? Então eu falei, minha vida é incrível, cara. Tô 2 anos só viajando, dentro do Japão, claro, né? Mas a gente tinha um carrinho, a gente botava uma barraquinha no porta-mala. Que da hora. A gente passou 2 anos assim, uma barraquinha no porta-mala, uma churrasqueirinha pequenininha, assim, né? Estilo Japão, imagina, né? Churrasqueirinha pequenininha, sexta-feira praia e dormia lá e tal. Então, assim, eu tinha uma vida incrível. Isso foi um choque tremendo pra mim. Muitas vezes me perguntava, cara, será que eu tô meio fingindo? Será que eu tô com... Sabe? Eu me perguntava. Eu não pode... Como assim tô com depressão? Não é possível. Pô, olha a vida de todo mundo aí. Sabe? Todo mundo tem mais motivo do que eu pra isso, né? Mas Exato. a real não é sobre isso, né? E se a gente parar pra pensar, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e que estão passando por esse tipo de processo, né? E com essas dificuldades e com estes questionamentos e que talvez não tenha parado ainda para se permitir sentir, viver e encontrar a solução para lidar com isso. Porque a gente consegue lidar, né? Às vezes a gente precisa de ajuda, de apoio, enfim, de uma série de questões, mas o primeiro passo é o reconhecimento que você precisa dessa ajuda. Porque essa é a grande dificuldade, a gente não reconhece, deixa que eu me resolvo. Não, tô tendo crise de pânico aqui, né, mas eu dou conta sozinho. E muitas vezes você não dá conta. Ou você dá conta até um determinado momento, chega uma hora que você surta e entra num processo mais complexo do que se você tivesse começado antes. Então, a real, assim, esses dias eu ouvi uma médica falando, e é isso também com a questão da saúde mental. Você, às vezes, está passando mal, e você fala assim, não vou pro PS agora, não. Vou esperar, não tô ruim ainda, posso piorar, né? Você vai se acostumando. A hora que eu piorar, eu vou pro PS. Só que se você tivesse ido naquele momento em que você se sentiu mal, talvez você não chegasse lá num nível de urgência, No emergência, início, né? e tal, e você conseguiria tratar o processo antes. Sim. E acontece isso com as doenças mentais também, com a depressão, com a ansiedade, enfim. Se você vai antes procurar ajuda, talvez você consiga resolver com um processo terapêutico, com outras questões que não precisa entrar com um processo medicamentoso, né? Em determinados casos. Mas eu acho que tem muita gente vivendo, né? Porque nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos que a gente está passando aí, é muita coisa que nós estamos passando, né? É muito choque de realidade. E a hora que a gente entra em choque de realidade, a gente começa a questionar a nossa vida, se vale a pena, por que eu estou fazendo isso? Porque talvez a sua vida fosse incrível, né? Sua vida é incrível. Mas naquele momento no Japão, você tinha que abrir mão de muitas coisas para ter uma vida incrível. Né? E abrir mão de muitas coisas que talvez você não quisesse abrir para ter aquela vida incrível. E aí você vai lá para a África e tal, e você fala assim, poxa, eu posso viver com menos, porque se essas pessoas vivem, eu também posso viver com menos, né?
e posso aproveitar aquilo que eu tô abrindo mão. E aí o cenário muda, porque aí você fala assim, até então eu não tinha essa consciência de que eu podia viver assim. E aí agora eu criei essa consciência. E aí é aquela Sim. questão, né, que a gente sempre brinca, né? A ignorância é uma bênção. Já diz o nosso amigo Fábio Gomes Araújo, a ignorância é uma bênção. Exato. É. Foi algo desse tipo, assim, sabe? E, de fato, eu acredito que muito... Homem, geralmente, homem é um bicho orgulhoso e ignorante ao mesmo tempo, né? A gente tem esse orgulho e às vezes eu percebo que a gente acha até meio bonito ter esse orgulho. Não, porque eu sou forte. Não, homem não chora. Não faz isso. Não, pode vir que eu... Vem com o pai. Homem tem esse negócio, né? Mas Exato. assim, vocês têm esse negócio, sabe? Porque é uma questão cultural. Porque nós somos pais de uma geração que eu espero que a gente consiga criar filhos melhores nesse sentido, né? Mas vocês são frutos de uma geração em que o pai ensinou isso para vocês, Exato. né? Vocês não devem O pai chorar. e a mãe, né? Os dois, você tem que ser forte, você tem que fazer não sei o quê, Foi isso que foi ensinado culturalmente, pelo menos dentro do que eu vivo, da minha realidade. O meu pai ensinou isso pro meu irmão, que meu irmão hoje pro filho dele tenta ensinar algo diferente, um contato com o sentimento e com a emoção. Nós mulheres já não. Mulher fala demais, mulher é sentimental, mulher é o sexo frágil, que na real também não é isso. Porque nós não somos frágeis, Nem né? um pouco. Nem um pouco, pelo contrário, a gente segura a onda de muita... A gente que segura a onda em casa, e não é de hoje, desde 1800 e tanto, era a mulher que segurava a onda em casa. Desde antes que isso. Mas assim, é que dentro do que eu tenho de referência, mas desde sempre. Mas não é sobre segurar a onda ou ser melhor ou pior do que o homem, é sobre cada um fazer o seu papel e sem esquecer que nós somos seres humanos. Então, o homem é um ser humano que sente, que chora, que tem suas emoções, que tem os seus pontos, e que a mulher também é uma mulher que tem todas as... Que aí, ali na relação, né? E não é falando... E aí eu trago assim, a gente tá falando de homem e mulher, mas isso também acontece quando a gente pensa em um aspecto de arquétipos femininos e arquétipos masculinos, sem pensar em gênero. Gênero? Eu já não sei muito bem o que eu falo, porque cada palavra que usa tem um problema aqui, né? Tá meio difícil hoje em dia, né? Não sei falar direito. Mas, polêmica! Assim, não tô falando, né, da Ratinho. questão do gênero feminino ou masculino. Tô falando de arquétipos e de tudo mais. Então é sobre essa questão, né? Sim. E aí você começa a passar por um momento de tristeza, de desânimo. Você fala assim, poxa, eu não tô sendo o homem forte. Exato. Passou pela minha cabeça falar isso, mostrando ao vivo agora a fraqueza e a fragilidade masculina, passou pela minha cabeça falar isso e não falei. Uhum. Mas é isso. Grande parte do peso do homem é ser essa figura. Esse papel imposto. Exato, né? é você ter esse papel. A grande dificuldade minha nesse tempo de doença, né? Nesse situação que eu passei 2 anos e meio sem trabalhar. O grande dilema na minha cabeça era isso. O que as pessoas vão pensar de mim? Né? A fraqueza, né? A exposição. Exato. Quando eu consegui me libertar do que as pessoas pensam, né? Claro que eu não vou ser hipócrita de falar que eu não li o que as pessoas pensam. Todo mundo liga o que as pessoas pensam. Senão você saia de casa pelado, você não pintava o cabelo. Todo mundo liga. Né, num certo nível. Mas hoje isso não me atinge tanto, né? Hoje eu consigo entender, bom, o que essa pessoa fala tem um certo grau de importância, o que essa fala não tem. Então hoje eu consigo fazer isso. Me conta assim, aprendizados, pensando assim, olha, você passou por 3 sociedades diferentes, né? A japonesa, a indiana e a africana. Sim. Assim, me conta primeiro, assim, um aprendizado legal que você teve com a sociedade japonesa, que você traz para você até hoje e que você leva na sua vida e que você acha que é bacana, que te faz uma pessoa melhor. O pensar no coletivo. O pensar no coletivo faz total diferença, né? É uma visão assim, eu não vou levar vantagem, eu quero o bem pro coletivo, é isso? Exato, porque, poxa, imagina a situação que você mora num bairro que só você é rico. Você imagina que tristeza que deve ser. Uhum. E imagina que medo que vai passar, porque a tua casa, nunca casa que vai ser roubada. Assim, várias questões. Se a sociedade toda, em vez de tiver um rico e tiver uma sociedade mediana, é melhor para todo mundo.
é melhor pra todo mundo. Uhum. Isso é uma questão básica, assim. Mas, por exemplo, tacar o pé no chão, qualquer coisa, assim, coisas básicas. Que não é que você não faz pra você. Você faz porque, vai chegar alguém aqui, então deixa eu tirar esse negócio. O japonês tem muito disso. Pensar coletivamente. Tanto que virou meme esse negócio de Copa, japonês limpando estádio. Virou meme isso, Sim, né? Sim. E eu acho que é isso. Pô, eu tô aqui já, deixa eu fazer esse negócio aqui e tal. É meio que isso. E nessa sua vivência pela Índia, o que você aprendeu com eles que você acha que é legal também, que você traz pra você até hoje? Cara, com o povo indiano... O povo indiano tem muita fé. Claro que pode não ser a fé que você tem, ou que qualquer um tem, mas é um povo que tem muita fé. Uhum. E eu acho que às vezes nós brasileiros, nós largamos a vida assim, a gente não pensa em, sei lá, em várias coisas que nós não fazemos. Por exemplo, o político roubou, deixa lá, porque não vai funcionar. Uhum. Sabe? E eu acho que o povo indiano é um povo que, por pior que eles estejam, por pior que a maioria grande ele é um povo feliz. Não sei se eu já tive a oportunidade de assistir vídeos e programas da Índia. É um povo feliz. É surpreendente até, né? É surpreendente. É surpreendente a fé que eles têm nos deuses dele ou nos pedaços de madeira dele. É surpreendente. Esse povo não tem nada. E a fé desse povo sabe? Interessante como a Índia produz grandes cientistas, né? Grandes programadores. Exato. E é uma dicotomia muito grande, né? É tanta pobreza e tanta riqueza ao mesmo tempo, e 80% da população não sabe ler, porém os maiores cientistas saem de lá. É um negócio estranho, assim, né? Mas eu acho que é isso, é um povo que acredita muito. É um povo que acredita muito. Crença, fé. Eles têm convicção. muita fé. Tem muita fé. Sociedade africana. Aí, se você quiser separar algum país, mas a África em geral, o que Nossa, você que difícil, aprendeu de legal? Parece que eu sou um especialista nisso, né? Não, mas na verdade você tem o melhor tipo de conhecimento, que é o conhecimento empírico. Você viveu, você foi lá. Eu posso, Ivan Jacomassi, eu vou abrir a Wikipédia ali, vou ler Uganda. Sociedade assim, economia assim. Eu vou poder aprender bastante sobre eles. Mas você tem uma visão legal que você foi lá e você viu por dentro. Isso é uma visão antropológico. diferente. Assim, cara, o povo africano é um povo muito feliz. É incrível. Você pode chegar em qualquer lugar da África, qualquer lugar. Qualquer lugar também não, porque tem uns lugares que são meio embaçados, né? Né? Tem uns lugares que eles matam a gente, então não é legal. Mas você não foi pra Somália, não? Não. Não chegou a tanto, né? Os lugares onde são pacíficos, é um povo muito legal. Você entra na casa das pessoas, assim. Eu acho que é tipo o pessoal falar que no Brasil, antigamente, você no interior, o pessoal botava cadeira na rua e todo mundo tava na casa. É assim, você chega lá e já tinha um pra comer, e já você senta sabe, na mesa deles e dança. E aí, agora, estendo o desafio. Aí você vai vir pro Brasil. Tá. O que você viu no Brasil? Falou, mas isso aqui no Brasil é legal, que aí acrescentou pra você, porque senão a gente só fica martirizando o Brasil, né? Mas o que a nossa sociedade tem de legal também? Nossa, que difícil isso, né? Aqui é um programa de perguntas difíceis. Mas assim, ó, eu acho que é difícil mesmo. É difícil isso? É difícil mesmo. E achei bem interessante essa linha que o Ivan trouxe. Porque quando a gente... E aí não tô falando... Não é Mateus, tá? É nós, brasileiros, né? De uma forma geral. Nós temos uma tendência em olhar os Estados Unidos, a África, a Índia, a Portugal, a Europa, né? De uma forma geral, eu falei Portugal, mas a Europa de uma forma geral. E dizer tudo que eles têm de bom. E a gente olha para o Brasil e a gente só fala o que a gente tem de mal aqui, de ruim. A gente nunca fala o que a gente tem de bom. E isso a gente também repete na nossa vida. A gente olha para as pessoas que estão à nossa volta e a gente aponta tudo que as pessoas que estão à nossa volta têm de bom. E quando a gente olha para a gente não tem talento nenhum, só tem defeito. Parece que o Brasil é um ralo do mundo ali, né? O Brasil e nós, entendeu? Eu quis fazer uma conotação. Eu quis fazer uma conotação assim de relação do indivíduo para o coletivo, né? Quando você pensa você enquanto indivíduo, você olha para as pessoas à sua volta e diz, ok, vocês são talentosos, mas eu não sou. E quando coletivo a gente olha para fora, para os países, a gente diz países lindos e maravilhosos, mas o Brasil tem muito defeito. E é isso que às vezes... Aí já tô até respondendo uma pergunta, não sei se... A pergunta é nossa, né? Não tô respondendo, mas assim, reflexão. Na verdade, não tô respondendo, tô trazendo uma questão aqui, assim. Eu não sei o que. Eu talvez até saiba o que o Brasil tenha, né? Enfim. Mas uma coisa que eu sinto que falta, que eu faço parte deste processo,
e que eu tenho acordado todos os dias pensando, querendo pensar de uma forma diferente, é assim, pô, eu acredito no Brasil, sabe? Eu acredito que o Brasil tem muita coisa boa e que a gente precisa ter o nosso nariz, assim, meio que no lugar, assim, que nem outro dia eu tava conversando com o Ivan, falou assim, olha para os outros países, né? Olha para as outras realidades, olha pra gente aqui. Nós temos um país minimamente civilizado, né? Sim. Minimamente a gente roda, funciona. Nós podemos melhorar, sim, muito, porque a gente tem muita coisa para melhorar aqui, né? Mas onde você acha que nós adquirimos essa cultura? Porque isso é uma cultura nossa. Uhum. Então, Onde você acha que virou? Porque, assim, eu acho que, inicialmente, todo mundo tem pensamentos positivos, eu acho. Todo mundo, quando começa a vida, você é positivo, você acredita, você tem muita fé na vida e no futuro. Quando você é adolescente é assim, né? Sim. Mas em algum momento, você começa a olhar pra frente e fala, eu acho que não. Eu acho que, não sei, eu acho que aqui o futuro não vai ser tão legal. Então, eu acho que, assim, existe um inconsciente coletivo em todos os lugares que a gente vai e que eles contribuem para este processo. No começo, eu nunca pensei que eu pudesse, principalmente, né, pensando que eu sou uma pessoa meio antiga, dentro de uma família simples, né, eu tenho uma formação, né, nunca foi, assim, o meu sonho era morar em São Paulo, não era morar em outro país, né, porque a minha realidade de morar em São Paulo já era uma situação, já era quase que morar em outro país, né, então... São Paulo são vários países em uma cidade. Só para entender que, né, eu moro no interior, sou do interior, e aí morar em São Paulo já era quase mudar de país. Então, mudar de país era algo quase que não dava para pensar, não cabia, né, no meu pensamento. Mas, à medida que eu fui tomando consciência de quem eu era, né, nesse rolê aqui, neste mundo, eu começo a ouvir as pessoas à minha volta dizendo que o Brasil é um lugar que não se serve para morar. E a partir daí eu começo a acreditar que o Brasil não é um país para morar. E as suas atitudes são meio que pautadas nisso, né? E aí você começa a entender, né? E assim, às vezes eu pergunto, tenho muitos amigos e colegas e pessoas próximas de mim, da família e tal, que querem morar fora, que já foram morar fora, que voltaram, mas querem voltar a morar fora. E aí eu digo assim, o que você tem lá que aqui você não tem, né? Porque, na real... Se a gente parar pra pensar, e eu parar pra pensar, eu tenho essa vida boa que você tinha lá no Japão. Entendeu? Pelo menos eu acho que eu tenho essa vida boa. Eu me sinto assim. Se eu tenho, eu já não sei. Mas eu me sinto assim. E aí eu penso assim, se eu for lá pro Japão, eu vou ter essa vida que eu tenho aqui hoje? Ou eu vou ter que sacrificar, porque eu vou ficar longe dos meus pais, vou ficar longe disso, daquilo, daquele outro, pra ter uma vida igual ou um pouquinho melhor? Fico aqui que eu construo um pouquinho melhor aqui. Seja no Japão, nos Estados Unidos, aonde for. E aí eu pergunto para essas pessoas, o que tem lá? Ah, lá tem parques. Aí eu penso assim, mas aqui, na minha realidade, porque eu moro no interior, eu também tenho um parque, eu também tenho não sei o quê. E aqui eu tenho contato com a natureza, que é o que eu gosto, eu tenho várias... Então, assim, a real é que não importa onde você esteja, você vai estar com você. Se você não é satisfeito aqui, você não vai ser satisfeito em lugar nenhum do mundo. Porque você disse assim, lá na África, na Índia, muita fome, muito isso, muita pobreza, mas as pessoas são felizes. Extremamente. As pessoas têm fé. Então não é sobre o que elas têm, é sobre o que elas são. E se você não é aqui, você não vai ser em lugar nenhum do mundo. Então, se você quer viver uma vida feliz, você precisa primeiro se conectar com você. Descobrir quem é você aqui. Aí, se você for feliz aqui, você vai ser feliz em qualquer lugar do mundo. Exato. Quando eu falo fé, só pra deixar claro, não é fé no divino, né? Sim. Em algum divino. É fé na vida. Fé na vida. É essa fé que a gente não tem aqui no Brasil. As pessoas não têm fé em nada. Se o teu vizinho te falar assim, me empresta R$50 aí que semana que vem eu te dou. Você não vai acreditar. Mano, não vai dar. Você até empresta, mas você já sabe que vai rolar. Você até empresta, porque beleza, mas você fala, mano, beleza. É meu vizinho, eu conheço ele já, é isso. Tá ok, mas você não acredita no cara. E se ele te devolve, você até se assusta. Nossa. Ok. Né? Então, eu acho que é bem sobre essa questão. Então, quando, né, que começa, acho que na formação a gente já começa a ouvir coisas muito mais interessantes do mundo fora, e aqui nós não temos
nós não somos patriotas, assim, acho que falta um o pouco. senso de coletividade do povo brasileiro, não vou falar patriotismo necessariamente, mas assim, o nosso senso de coletividade, que é bem dentro do que o Matheus colocou, ele é muito baixo. Até tem uma aula do professor Rock que ele coloca bem isso, que assim, em algumas sociedades mais desenvolvidas, porque o pessoal sempre quer saber assim, por que uma sociedade é rica e a outra é pobre? E não é um fator, é um conjunto. É sempre um conjunto que vai levar um grupo. Muitas coisas, né? É complexo, não é uma resposta simples, mas alguns dos elementos que normalmente você encontra em sociedades um pouco mais desenvolvidas, onde todo mundo está bem, né? Você vai falar, o que é desenvolvida? É PIB. A Arábia Saudita tem PIB forte, mas não necessariamente, mas ele é concentrado em poucas pessoas. Então vamos pensar assim, países mais desenvolvidos, é que você tem um senso de coletividade forte, no sentido que assim, o indivíduo, ele tem a identificação com a família, mas num senso estendido, que é a minha família próxima, e unindo toda essa tribo maluca de milhões de pessoas que a gente entende que é um país. Essa coletividade, por exemplo, você fala no povo americano, o senso de ser americano é muito forte, né? O povo como brasileiro, como o nosso, ele é muito enraizado, às vezes, no senso familiar. Tipo, a minha família é próxima. E assim, eu sou brasileiro, mas tipo, dane-se o estado X do estado Y, porque eu quero o que é melhor para nós aqui localmente. Então ele não tem uma visão tão estendida de coletividade. Isso massacra muito o desenvolvimento de uma nação, geralmente. Porque você tende a... às vezes a gente vê guerras mesquinhas, né? Porque é São Paulo, é Manaus é cidade, né? É o Amazonas, é Pernambuco. Parece às vezes que os estados têm até um certo ranço entre si. Não tem uma coesão, né? Não dá nem pra entender, né? Na verdade, coletivo. Isso aqui, porra, é Brasil. Na verdade, existe um ranço porque existe um ranço na liderança, né? A liderança... As lideranças políticas. As lideranças, isso estende isso. Uma questão muito mais antiga, né? Agora, na real, nós três falamos sobre o Brasil, mas nós não conseguimos trazer o que o Brasil tem de bom. Sim. O que o Brasil tem de bom? Eu posso falar aqui uma coisa que eu acho. Eu acho que o brasileiro, nós lutamos muito, né? Porque é tudo contra. É tudo contra. E a gente continua lutando. E é impressionante como é tudo contra. Às vezes eu fico abismado em ver, assim, atitudes repetitivas. Por exemplo, eu fiquei chocado quando me falaram assim, conversando com a minha família, daí eu falei assim, nossa, a gente viajou uma vez, um amigo da família, tudo. E todo final de ano, ele ia pra praia e gastava lá o 13º, o cartão, tal, daí depois ficava o próximo ano todo meio que pagando, tal. E eu vejo que isso todo mundo faz isso. A grande maioria das pessoas faz isso. Eu não se preocupo, assim, sabe? É uma atitude que com certeza vai dar errado. Com certeza vai dar errado. Não tem em algum momento vai dar errado. Não existe a possibilidade de dar certo. Tipo assim, você vai passar uma festa, você vai pegar todo o teu dinheiro e vai gastar, não existe possibilidade de dar certo. E a gente faz. Eu digo a gente, brasileiro, sim, né? Sim. E brasileiro faz isso. E Mas ok. A gente não tem a cultura de guardar e provisionar para um momento mais difícil. Talvez até porque, assim, no Brasil é uma sociedade jovem. Assim, talvez nós nunca passamos problema também. A gente não tem terremoto, a gente não teve guerra, a gente não teve muita coisa, né? Olha só, né? 500 anos de construção social. Você pega e você olha para uma sociedade japonesa, chinesa, o pessoal medieval. É uma sociedade muito jovem. Ocupada o território num processo extrativista, também não é legal, a gente sabe disso. Enfim, aqui a gente nunca enfrentou uma guerra para valer. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, mandou os soldados ali, mas assim, não fomos invadidos, cara. Os caras entrou metendo míssil na bunda da nossa avó e falou assim: explode, desgraça. Aqui a coisa foi tranquila, né? A nossa sociedade vive um clima ameno, assim. O brasileiro não sabe, não passou que esses povos que talvez ajudou eles a se... Falei uma coisa, será que o diretor vai cortar ou vai deixar essa minha fala? Sei. Que talvez esses eventos às vezes ajudam a criar uma coesão maior nacional e que a gente não viveu isso ainda. Eu traria uma questão importante para o Brasil, né? Que é como você disse, essa questão, né, de gasta e porque acredita que vai de algum jeito vai dar certo e tudo vai dando sempre, né? A gente, enfim, o processo, a palavra para mim é resiliência, tá? O brasileiro tem uma resiliência muito acima da média, forte, né?
Então, assim, a gente sabe aí de empresas que estão contratando brasileiros, tem preferências por brasileiros, para a contratação de brasileiros fora do país, em função dessa habilidade que nós temos, né? Assim, eu acho que tem 2 habilidades, a resiliência, e por menos que, né, ainda precisa melhorar e tudo mais, nós estudamos bastante, né? Porque como aqui é mais ou menos assim, se você não estuda, você não vai ser ninguém na vida, né? E não estou falando de estudo de formação, graduação, né? Não, é estudar, pegar um tema e estudar, e saber, e aprofundar, e ser curioso, e ir ali. Que nem o Lucas falou, né? Eu sou curioso. Então, o curioso vai atrás de estudar, de querer entender um pouco mais sobre determinados assuntos. E isso é diferencial pra gente também. Agora, é interessante, João, ouvindo a sua fala, porque tem a resiliência contra o quê, né? Porque você fala, resiliência contra tufão, desastre natural, terremoto, vulcão que explodiu. Aqui a nossa resiliência é contra o governo, né? Então, o tudo contra. Assim, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Ou talvez mais fácil de resolver, porque tipo, não tem que lutar contra um furacão. Mas, tem que melhorar a nossa estrutura. Então, veja, melhorar a nossa estrutura social. É autoconsciência, autoconstrução. Mas eu acho que é mais difícil do que um tufão. Talvez seja. O tufão vem, você tá vindo o tufão, você já sabe que o negócio vai vir e que o negócio vai acontecer. Agora, tem uma pergunta pro Matheus. A sua filha tá com 6 anos. 6. E o outro? A outra 4. São 2 meninas. 2 meninas. E uma com 4. Daqui a uns 16 anos, 14 anos, elas viram e falam pra você: pai, quero ir pro Japão, vou viver lá. Como é que você tá em relação a isso? Não, nós queremos que elas viajem. Você quer que ela vá? Nós queremos que elas tenham a mesma experiência que nós tivemos. Eu e minha esposa. Não, é muito transformador. É outra cabeça. Por mais que é difícil a gente ver a nossa mudança, mas eu consegui ver a minha mudança de pensamento, de posicionamento depois de ter esse contato. Exato. Como diz o Almir Klink, né? É importante ir ver. Você pode voltar, ficar onde você quiser, mas é legal ir ver. É crucial ir ver. Porque eu acho que voltando pra questão da depressão, né? Eu tive aquele problema, tudo. Eu acho que foi importante para o amadurecimento também. Também. Hoje você vê se alguém fala, tô com depressão, você tem uma visão diferente do que seria eu tenho uma compaixão diferente. Igual eu falei, muitas vezes eu me questionava sobre a minha situação. Eu me olhava no espelho e falava, mas eu não tô fazendo... mas de novo aqui, deitado, sabe? Não é possível. Não, esse negócio Então, assim, hoje eu consigo olhar as pessoas com outros olhos. E o sofrimento emocional pro homem ele é tão difícil. Eu já tive episódio, pessoal, de síndrome do pânico também. Horrível. Um negócio assim que você acha que você vai... Não sabe se tá morrendo ou não. Tô morrendo ou não tô, porra? O negócio não decide aqui, né? O corpo tá pirando. Eu tenho um amigo me contando... Eu achei... Você vê como a questão masculina pega, né? Ele teve também. Ele me falou assim, Ivan, eu não sabia se eu tava infartando ou se eu tava surtado. Ele falou, eu queria estar infartando. Ele falou, porque eu pensava, não, se for a minha cabeça... Exato. Não é possível. Ele falou assim, tomara que seja o meu coração que esteja pifando. Ele que falou, eu preferia tá tendo um infarto de fato do que tá tendo um surto ali, tá? É um dilema gigantesco. Depressão é um dilema gigantesco. Eu acho que ninguém deveria brincar. E eu acho que é um assunto que a gente tem que cada vez mais abordar, tem sabe? Que falar... E principalmente vocês, homens aí, né, que vivem e tal. Eu, particularmente, não sou muito a favor das bandeiras, né? Levanto uma bandeira e não vivo. Mas essa é uma bandeira. Eu trabalho com as meninas, né, com as mulheres. Eu tenho muito mais acesso com as mulheres. Porque as mulheres chegam mais do que os homens. E eu digo isso pra elas. Eu falo, vocês são agentes multiplicadoras. Vocês têm que falar com o marido. Vocês têm que conversar com o marido. Vocês têm que multiplicar isso com o filho. Porque a gente não pode deixar os homens sofrendo dessa forma. Exato. Né? Nos acolham. A minha esposa... É isso que nós fazemos, afinal de contas. Nos deixem em casa descansando. Não. Mas é exato. Todo o processo foi a minha esposa que foi me empurrando ou me suportando ou às vezes me deixando, mas assim... porque o acolher não é passar a mão. Acolher é o que a gente faz, mas acolher não é passar a mão na cabeça e deixar as coisas rolar. É mais ou menos assim, você empurra um pouquinho, agora você segura, porque você já viu que chegou no limite. Aí respirou, deu um fogo, agora você vai mais um pouquinho. Não, agora... Exato. Isso. Então, assim, eu acho que essa pessoa junto é extremamente importante. Eu acho que eu não teria saído do outro lado desse problema se não fosse ela.
Eu acho que é isso. Manda um beijo pra... Lilian é o amor da minha vida. Muito bom. E, Matheus, que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu acho que a sinceridade consigo mesmo. Eu acho que, por mais que a gente queira, às vezes nós tentamos nos injetar ânimo, tentando acreditar numa situação que não é real. Hoje a gente até fala pro outro, não, tô bem. E às vezes não é esse caminho. O caminho é você se entender e se conhecer, falar, tô mal, mas e aí, como que eu vou sair daqui? Eu acho que o caminho é você ter a sinceridade contigo mesmo. Eu gosto muito desse negócio de ser sincero consigo mesmo, sabe? Top demais isso. Muitas pessoas não têm sinceridade nem com elas mesmas. As pessoas não têm coragem de aceitar e tal, tô ruim, eu não tô ruim, eu tô bem, ou não, quero só dormir mesmo. E é isso, às vezes a gente só quer ficar sem fazer nada, às vezes a gente só quer ficar sem olhar pra cara de ninguém. E você não tá depressivo. E tudo bem, né? Exato. E tudo bem. E você não tá doente. Às vezes você só quer, claro, pontual, né? E é isso. Deixa só pra eu aproveitar aqui, não posso deixar, né? A pessoa falou de... Você não deixa nada pra trás. Não deixa nada pra trás. Mas há uma coisa importante que não dá pra deixar pra trás. Quando o Matheus diz assim, às vezes eu só quero dormir, às vezes eu só estou triste. Exato. Tá? Porque a gente passa agora, nesse mundo que a gente tá vivendo, existe ou depressão ou ansiedade. Não existe tristeza e alegria. Porque a vida é assim, né? Às vezes você tá alegre, às vezes você tá triste. E tá tudo bem tá triste. Okay. Mas a gente não fala mais tristeza. Quando você tá triste, o que você fala? Estou depressivo. E depressivo é uma patologia. Tristeza não é. Tristeza é um momento. E hoje eu estou Depressão triste. tem sido, tristeza não, né? Não. E na verdade é sobre isso, né? E tem dias que você tá triste. Esses dias aí, tava afim, não tô afim de conversar, não tô afim de falar com ninguém. Sabe aquele dia que você acorda e você não quer falar? Sim. E não é com ninguém, é com você. Você tá ali elaborando um processo e isso às vezes te deixa triste. E é natural, porque é químico, né? As emoções são químicas, né? Às vezes é isso. Às vezes, cara, é uma questão química do teu cérebro, pronto. E aí essa é a importância, né? De você entender que você tem momentos de tristeza. Você vai pelo caminho da vida, tem coisas que vão te deixar triste, tem coisas que vão te deixar alegre. Mas na real, você é feliz. No contexto total, na soma do processo. Aí, se você começa a perceber que você não tem saído dessa tristeza, você já tá ali há 20 dias, 30 dias, 40 dias, triste, aí é hora de você buscar uma ajuda, um profissional, um acompanhamento, porque entender o que tá acontecendo. Mas é natural que a gente tenha momentos de tristeza. E se permitir sentir a tristeza. Porque só quando você sente a tristeza, você conhece o que está acontecendo com você, o que é que está gerando aquela tristeza em você, né? Porque você vai entrar num processo introspectivo, pensar, refletir, e aí sim você vai conseguir falar, nossa, é isso que está me incomodando. Vou mudar o curso aqui, vou ajustar a vela, e vou seguir o caminho da vida. É importante sentir, é importante ter as emoções, né? A construção, né? É isso aí. Bom, se vocês quiserem continuar esse papo, vocês podem procurar o Matheus por aí. Onde é, Matheus, que eles te acham? Matheus.watanabe no Instagram. Aqui eu não sou tanto ativo, mas se você você acha que de alguma forma isso falou com você, entre em contato. Eu não sou nenhum profissional da área, mas eu acho que a troca de experiência às vezes não é mais importante que o profissional, não. Falei besteira. A troca de experiência é importante, sim, mas um profissional é muito mais importante. Então... na verdade, eu não sei se é mais ou menos importante. Eu acho que um é tão importante quanto o outro, né? Porque são realidades e pontos de vista diferentes, e quando a gente olha por ângulos diferentes, a gente tem um novo ângulo, assim, tem uma visão quase que sistêmica, né? Eu consigo viver a realidade de quem passou e de quem tem a teoria, e isso vai só se complementando. Manda uma mensagem para os ouvintes do Japão. De novo, o que você quiser, abre seu coração. Fala o que você quiser. Em português, porque meu japonês tá muito enferrujado. Cara, dá uma moral no programa, né? Fala japonês ali. Fala uma palavra. Fala alguma coisa e você traduz. Tem uma palavra que é muito forte em japonês, que é muito forte na cultura, que é gambate. Gambate se esforce. Sabe quando você quer fazer uma coisa? Gambate. Curte, vai ver a mote do programa. Gambate. Mas é meio que se esforce, pode ser força, pode ser segura firme. É uma palavra que tem vários significados. Aguenta aí. Exato. Gambate. Aguenta firme. Muito bom, gente.
Matheus, muito, muito, muito obrigado. Né? demais. Eu que agradeço. O nosso editor vai brigar com a gente, vai estar Chora Editor nesse Hashtag episódio. Chora Editor. Mas assim, batemos um papo incrível aqui com o Matheus e só, Bom, muito obrigado. só tenho a agradecer. Nós que agradecemos, viu? Valeu, galera Mentes em Foco. Até o nosso próximo episódio. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.